introduzir hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Salmos 1. Olha só, gente, que palavra maravilhosa que Deus nos dá hoje. E esse salmo é o salmo, né? É o salmo assim que Deus, ele começa aqui a nos ensinar o que a gente tem que fazer para que a gente seja pessoas melhores, para que a gente seja servos melhores, filhos melhores, e que a gente possa entender a palavra do Senhor verdadeiramente, porque Deus nos deixou algo magnífico, que foi a sua palavra, e que a sua palavra dá sabedoria àqueles que não têm, dá entendimento àqueles que não têm, dá inteligência àqueles que nem sonham em ter inteligência, nem ser pessoas inteligentes. Então, o temor do Senhor, né, como tem aqui na palavra do Senhor, é o princípio da sabedoria. De toda a sabedoria é o temor do Senhor. Então, que a gente primeiro tema a Deus, tenha temor ao Senhor, né, reverência a Deus, porque quando a gente tem temor, a gente tem medo de pecar, de desagradar. Então, que a gente primeiro tenha temor ao Senhor e saiba que o nosso Deus, ele é digno de adoração, de ter os servos santos, e que a gente seja cada dia pessoas melhores, né? Eu sei que o mundo está aí contra nós, né? Porque o ser humano, ele muitas vezes é muito difícil de lidar, até a gente mesmo, a gente também é difícil de se lidar. Então, que o homem examine a si mesmo, né? Antes de examinar o seu próximo. Aí tem assim, ó, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, medita todo o tempo na lei de Deus, né? Pensa todo o tempo na lei de Deus. Né? Esse meditar aqui não é igual o mundo medita, né? É você pensar na lei de Deus, você ficar no seu coração pensando e tentando entender o caminho do Senhor através da sua lei, né? Da sua palavra. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eu só lembro daquele louvor, né? Uma folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre e miserável, só pensa em pecado. Um hino bem antigo, né? Aí tem aqui. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor conhece o coração do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o caminho dos ímpios não subsistirá, né? Não irá para frente, não tem sustentação, ou seja, perecerá, acabará, apodrecerá. Então é isso. E Deus agora, nesses últimos momentos, né, assim que eu fico pensando, Deus, ele fala, né, o pecado, o Senhor fala de ímpio, né, o pecador, aqui na Bíblia chama de ímpio. Pessoas que praticam coisas erradas de uma forma entendida, de uma forma que essa pessoa sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim pratica, não tem temor a Deus, né? Não se importa com as coisas do Senhor. Então, esse é o verdadeiro pecador, o verdadeiro ímpio. Então, o caminho dessas pessoas não prosperarão, não irão para frente. Não vai chegar longe, né?
A gente pode até pensar que eles vão bem por um certo tempo, mas a impiedade finda, né? A impiedade acaba. Já o caminho daqueles que são justos, que fazem a vontade do Senhor, né? Quando uma pessoa boa morre, que a gente tá aqui nesse mundo, é uma forma da gente ou glorificar o nome do Senhor aqui nesse mundo, ou você não quer saber de Deus, ou você quer pisar no nome do Senhor nesse mundo. Então que a gente escolha glorificar o nome do Senhor nesse mundo, ser diferentes, né? Porque o cristão, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, porque a gente é imitador de Cristo. Que o nosso maior exemplo seja Cristo, seja Jesus Cristo, e não seja homens, e não seja mulheres, né? Que a gente não tenha ídolos nesse mundo, até porque é pecado a gente ter ídolos. Não seja escritores, porque você é homem, né? Nós somos homens, somos criaturas do Senhor. Então a gente sabe a nossa essência, não tão como o nosso Criador sabe, mas a gente sabe, a gente vê o quanto a gente é falho. Então que a gente não confie em homens, a gente confie naquele que não tem pecados e que não é falho. Então essa é a palavra do Senhor de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Senhor, que o nosso maior exemplo seja o Senhor, que a gente não tenha ídolos, que a gente pratique a tua boa vontade, meu Deus. Que a gente esteja disposto a servir, a ser servos. Hoje em dia as pessoas querem ser exaltadas e não querem servir. Não querem passar pela prova, não querem passar pelo... Quando faz o óleo e o azeite, a gente é prensado. Hoje em dia as pessoas não querem ser prensadas, mas querem ser exaltadas. Que a gente aprenda a diminuir para que o Senhor cresça. Que a gente aprenda a ser humilde de coração. E ter o Senhor como nosso exemplo maior. O que Jesus faria, como Jesus agiria, como o Senhor faria em determinadas situações. Senhor Jesus, o que eu devo fazer? É essa a pergunta que o crente deve fazer. Como eu devo agir nessa situação, meu Deus? Porque até no silêncio Deus responde, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, a gente conhece a tua voz, Senhor, e que a gente pratique não o que o mundo quer, mas a gente pratique o que o Senhor quer. Porque quando nesse mundo não tiver a tua luz, ou com grandes trevas, Jesus, vai ser esse mundo. Sem a tua palavra, sem a tua presença, vai ser triste quem estiver aqui nesse mundo. Mas glória a Deus, Senhor, por todas as coisas e pelo Senhor estar conosco. Glória a Deus por o Senhor nos dar a tua sabedoria, a tua palavra, porque ainda é permitido, Deus, que a gente louve, que a gente te engrandeça nesse mundo e que a gente tenha a tua palavra e que a gente, antes dessa palavra estar escrita, que essa palavra esteja gravada no nosso coração, porque ninguém pode tirar ela do nosso coração, a não ser o Senhor, e eu creio que o Senhor não tira a palavra dos teus servos, pelo contrário, o Senhor dá a palavra aos seus servos. O Senhor disse: todo aquele que me busca nas madrugadas me achará, todo aquele que me pede eu o darei. Então a gente pedindo a tua palavra, pedindo conhecimento, o Senhor não vai negar. O Senhor não nega nada dos teus filhos. Quando é de coração, o Senhor sabe o que é melhor pra gente. Oh Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Que a gente aprenda com o Senhor, não aprenda com homens, Deus. Porque o homem não tem nada a nos dar, mas o Senhor tem. Que a gente aprenda primeiro a te engrandecer, primeiro a te adorar de joelhos, porque o Senhor merece. Né? Chegará o tempo que vão querer obrigar a gente a adorar outro de joelhos, mas que os servos do Senhor sejam firmes e fortes, que os servos do Senhor aguentarão, né? Não se prostrarão diante de Nabucodonosor, do Nabucodonosor que vai querer adoração. Os servos do Senhor não vão adorar, porque o Senhor é quem merece toda adoração e toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, amém. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito. E saiba, fique firme e forte no Senhor, né? Fazendo a vontade de Deus.
porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Né? Que a gente seja louco para esse mundo, mas seja um bom filho, bom servo para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus.